nós estamos estudando sobre a salvação, né? Sobre a vida cristã. Nós estudamos no começo dessas lições sobre o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro, o que ele produz em nós. Entendemos a maneira correta de alcançar a salvação, vimos que só há salvação em Cristo Jesus, entendemos todo o plano da salvação, falamos na semana passada sobre a onisciência divina, que Deus sabe de todas as coisas, falamos sobre a obra redentiva de Jesus e hoje nós vamos entender que o plano de Deus é para toda a humanidade. Então nós vamos fazer a leitura. O plano de Deus é para toda a humanidade, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que recebem Jesus como seu Salvador, que professam a Cristo, que professam a sua fé, se com a tua boca confessares, né? Nós aprendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê nessa verdade, receber, entender, compreender e crer no plano da salvação, você será salvo. Não é por obras, não é comprado, não é por mérito próprio, mas tudo através de Cristo Jesus. O plano é para toda a humanidade. Deus preparou um plano de salvação abrangente. João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra mundo, neste versículo, refere-se às pessoas, à raça humana, e a cada pessoa particularmente, individualmente, sem distinção de nível social, raça, cor ou qualquer outro aspecto. Jesus cumpriu fielmente todo o propósito divino da salvação. Em Mateus 11:28. Enquanto esteve humanizado aqui na terra, ele pregou, ensinou, curou os enfermos, animou os desanimados, libertou os oprimidos, cumprindo assim o seu ministério. Antes de subir para o Pai, em suas recomendações finais, determinou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que fosse revestido do poder de Deus. Lucas 24, 4 e 9. E através do batismo com o Espírito Santo, então deveria sair pregando o Evangelho a toda criatura, por todas as aldeias, vilas, cidades, nações e até os confins da terra. Marcos 16:15. Então nós vemos nesse tópico que foi lido, que você acompanhou a leitura, que a salvação é para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós entendemos que Jesus não faz acepção de pessoas, né? Não é ele não tem mais amor por uma raça, não pela outra, por um povo, não pelo outro. O amor de Deus é para todos. Todos os que creem em Jesus podem ser salvos, né? A Bíblia diz, você pode anotar, Tito capítulo 2 e o verso 11 e o verso 14, o pastor vai ler para nós, e você vai entender que a graça é para todos aqueles que creem. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Até o 14, o versículo 14. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras. Então, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça salvadora. A graça que nós não conseguimos explicar. O amor que é inexplicável. A graça que nos alcançou quando nós não merecíamos, quando nós estávamos perdidos no pecado, quando nós não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a vontade de Deus, ou até mesmo conhecíamos, ouvimos falar, mas não obedecíamos.
A graça de Deus se manifesta àqueles que se arrependem. Foi o que a gente viu lá no começo, o arrependimento sincero, não o remorso, o arrependimento sincero. A graça de Deus se manifesta, o perdão de Deus vem sobre nós, algo que nós não merecíamos. E o Senhor nos deu. Jesus conquistou por nós ali na cruz do Calvário. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. O Senhor se deu por nós a fim de nos remir de toda iniquidade, de purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Você pode fazer parte desse povo, o povo que pertence a Deus, os filhos de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, aqueles que se arrependeram verdadeiramente e que agora querem o quê? Conhecer a vontade de Deus e praticar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Jesus disse em Marcos 16 e no versículo 15: Ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, Jesus deu essa ordem aos seus discípulos, a todos nós. Todos nós que recebemos o perdão de Deus, nós temos uma responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, de ensinar. A mesma maneira que alguém um dia falou da graça de Deus para nós, nos falou do plano da salvação, nos disse que nós poderíamos ser reconectados, religados, perdoados, e a nossa ser aproximados de Deus pela obra de Jesus Cristo. Como um dia alguém nos falou, nós temos também esse dever, essa obrigação. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem de Jesus. A Bíblia diz que nós recebemos a luz do Senhor. E ninguém acende uma luz para esconder debaixo de uma mesa. Pelo contrário, se coloca a luz num lugar alto para que possa iluminar tudo ao seu redor. Então você que recebeu a luz do Senhor, você que saiu das trevas e está agora na luz, você que conheceu a graça, recebeu a graça, desfrutou do perdão de Deus, você tem essa obrigação. É uma ordem de Jesus para nós. Vá e pregue o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho a toda criatura engloba todos os tópicos desse evangelho. O arrependimento, a graça, a renúncia, a certeza da salvação, a esperança da vida eterna. Não podemos pegar só uma parte do evangelho e pregar só aquela parte. Você tem que pregar o evangelho como um todo, né? Às vezes a gente vê pessoas que pregam só a graça, mas não fala da renúncia do erro, da nova criatura, do novo nascimento. E ao mesmo tempo a gente vê pessoas que só sabem falar da condenação, condenam todo mundo e não mostra a graça de Deus. Então eu não posso fazer isso, pegar uma parte do evangelho e anunciar somente aquela parte. O evangelho ele tem que ser anunciado como um todo. Todo o plano da salvação. Você se arrepende verdadeiramente, você recebe o perdão de Deus, a graça salvadora, você começa uma nova vida com Jesus, em obediência à palavra de Deus, é um novo nascimento que nós vamos estudar na próxima lição. A graça de Deus te salva, te perdoa, você abandona o pecado, você vai viver uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, e aí você tem a esperança da vida eterna com Jesus. Então esse é todo o plano da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, lá naquela cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não pregue só a condenação, mostre a graça. Mas também quando mostrar a graça, mostre um novo nascimento e uma nova vida com Jesus. Amém? Nós vamos ler agora mais um pedaço do texto, onde nós vamos aprender sobre a condenação para os que rejeitam Jesus. Então você pode acompanhar aí ao lado a leitura da lição. O castigo eterno. A condenação o castigo eterno está reservado para os descrentes, para os incrédulos, os ímpios e para os que rejeitam a salvação através de Jesus.
Não é Jesus quem os condena, o homem, pois ele veio para salvar e libertar. Mas a própria incredulidade, a rejeição do Filho de Deus é quem leva o homem à condenação. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, do seu poder para salvar, porém não aceitaram como Salvador. Alguns até dizem que amam a Jesus, é o que mais a gente ouve, né? Mas uma coisa é amá-lo da sua própria maneira e a outra coisa é amá-lo da maneira que ele propõe. Ele quer que você o ame de todo o seu coração, com fé no poder redentivo, com arrependimento e propósito de obedecer, deixando de amar o mundo e amando uma única e exclusivamente, somente a Jesus. A Bíblia diz que ninguém pode amar a dois senhores e servi-los bem ao mesmo tempo, né? Servir os dois ao mesmo tempo. Está lá em Mateus 6:24. Pois com certeza um deles ficará mal servido. O livre-arbítrio é a condição que Deus propicia ao homem para que faça a sua escolha. A prova que temos do poder que o ser humano possui para fazer escolha e que ele só pode prestar conta daquilo sobre o qual é responsável. Por exemplo, se um ônibus coletivo bate por excesso de velocidade, o cobrador não pode ser responsabilizado por isso, só o motorista. Mas se houver o sumiço do dinheiro das passagens, o motorista não será responsabilizado, mas sim o cobrador. Deus não obriga ninguém a servir. Ele mostra as opções que o homem tem com respeito à salvação. Não existe meio termo. Ou se aceita Jesus, ou se caminha para a salvação. Ou se rejeita Jesus, ou se caminha para a perdição. Então nós entendemos o quê? Há pessoas que decidem não crer em Jesus. Ele ouve a palavra, ele tem acesso às escrituras, mas ele decide não crer. Não creio em Deus, não creio em Jesus, não acredito em Bíblia. E aí tem tantas frases feitas, né, frases já formadas, que as pessoas usam como argumentos, mas não procuram conhecimento. Então ele diz, a Bíblia foi o homem que escreveu, Deus não existe porque se Deus existisse não aconteceria tanta coisa. Essas perguntinhas, essas justificativas todas já formuladas, feitas, que as pessoas vão somente repetindo, ao invés de procurar o conhecimento na palavra, porque a Bíblia tem resposta para tudo, mas as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, né? Não procura saber a verdade, aí vai repetindo o que alguém já falou e vai tentando se justificar. Então elas não acreditam em Deus e pronto. E tem também aqueles que servem a Deus, mas servem de qualquer maneira, a sua própria maneira, e servem a dois senhores. Isso fala do quê? Do coração dividido. O coração que conhece Deus, a palavra de Deus, até ama a Deus, até fala que ama a Deus, até canta músicas da igreja, até canta louvores, mas as atitudes não mostram uma obediência ao Senhor, um amor verdadeiro, é um amor de palavras. É uma coisa assim, eu gosto muito de Jesus, mas eu gosto mais de agradar a minha carne. Então, serve a dois senhores. É aquele tipo de pessoa que Elias foi muito taxativo quando ele disse, se Baal é Deus, serve então Baal, mas se Deus é Deus, serve a Deus. Nós temos que servir ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Não dá para ser um coração dividido. Não dá para dizer, eu sou um cristão, mas as minhas atitudes são de uma pessoa ímpia. Eu gosto tanto de Jesus, mas as minhas atitudes são atitudes de quem não vive a palavra do Senhor. A Bíblia fala de uma parábola do semeador, e a semente foi lançada em vários lugares, e um desses lugares
era um lugar espinhoso. Então aquela semente que simboliza, né, a palavra de Deus na parábola, ela foi lançada ali, ela até começou a crescer, ela até começou a ter vida. Mas aí os espinhos vieram e sufocaram aquela semente, matou aquela semente. Então quando isso acontece, é o que? A pessoa até ouviu a palavra, né, ali recebeu num primeiro momento, começou ali a criar uma vida com Deus, mas os espinhos que simbolizam a vontade da carne, o pecado, aquilo que Deus não se agrada, os cuidados desse mundo, o apego às coisas terrenas, tudo isso veio e sufocou, e aquela semente morreu. Então muitas pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, mas ao invés de viver a palavra, ao invés de fazer uma entrega verdadeira, entrega só uma parte da sua vida, não se entrega plenamente ao Senhor, não vive plenamente a palavra de Deus, né? Ainda tem aquela coisa de se inclinar para a sua vontade, da natureza pecaminosa que nós estudamos lá desde Adão. Então isso é triste porque vai levar o quê? Ao castigo eterno. Ele destacou bem na lição, não é Deus que está condenando, a própria pessoa se condena através das suas atitudes. São as consequências de escolhas que fazemos no decorrer de toda a nossa vida. Então hoje você pode escolher receber a graça, o perdão de Deus e começar uma nova vida com Jesus, ou você pode escolher não crer em Deus, você pode escolher também não servir ao Senhor de todo o teu coração. São escolhas. Você toma a decisão. Só que para cada escolha que nós fizermos, há uma consequência. Então, quando nós escolhemos Jesus, a palavra de Deus, viver os princípios da palavra, receber a salvação do Senhor Jesus, nós vamos estar caminhando para a salvação, para a vida eterna com Deus. Agora, à medida que eu rejeito a Deus, que eu não me aproximo de Deus, que eu vivo uma vida com meu coração dividido, que eu não creio em Deus, eu estou caminhando para o quê? Para o castigo eterno, para a condenação eterna. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara. Quem nele crê não é condenado. Está lá em João, capítulo 3, no versículo 18 e 19. João 3, anote aí no seu caderninho para depois você meditar. João 3, 18 e 19. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho, no nome do Filho de Deus. João diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, se fez homem, teve uma vida nessa terra onde ele permaneceu santo, puro, como um cordeiro, foi ali, deu a sua vida por nós na cruz, nos uniu novamente a Deus, nos reconciliou com Deus através da sua morte ali na cruz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Quantos que têm amado mais as trevas? Não recebem a luz do Senhor. Por quê? Porque as suas obras eram más, porque o coração do homem estava cheio de maldade, porque queria praticar o mal. Muitas pessoas praticam o mal conscientemente, conhecem o que não devem fazer, mas escolhem praticar o mal, e aí rejeita a luz, porque a luz e as trevas, que comunhão há entre a luz e as trevas? A luz, quando chega, ela dissipa todas as trevas. Então, muitos conheceram a palavra que ilumina, que clareia, que mostra o caminho, mas escolhem as trevas. Por quê? Porque as suas obras são más. E para esses, infelizmente, vem o castigo eterno como uma consequência das próprias escolhas que fizeram. Há um caminho que te leva à salvação, só um. Há um caminho que te leva a Deus, há um caminho que te leva à vida eterna, somente um. E esse caminho é Jesus, o Filho de Deus. Quando você se arrepende, entrega a sua vida a Jesus, confessa Jesus como seu Salvador, entende todo o plano da salvação, recebe esse plano da salvação e passa a viver uma nova vida com Jesus. A Bíblia fala de pessoas que são quentes e frias espiritualmente falando.
Então, a pessoa fria espiritualmente é aquela pessoa que deixou tudo, desanimado, não quer mais servir a Deus. É o frio, ele esfriou de vez. E fala também daquele que está aquecido, né, pelo Espírito Santo, está ali no seu primeiro amor, servindo a Deus de todo o seu coração. Mas também fala de uma pessoa morna. E isso quer dizer o que? A pessoa com o seu coração dividido. Ela quer servir ao mundo e servir a Deus. Quer servir a Deus, mas não quer deixar o mundo. Né? Quando a gente fala deixar o mundo, fala das práticas que não agradam a Deus. E ali o coração fica dividido. Então é preciso ficar muito atento. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado. Então, se há a vida e a morte oferecida a você hoje através de Jesus, qual é a sua escolha? Nós vamos ler a conclusão dessa lição, chegamos ao final dessa primeira lição. Vamos ler, você vai acompanhar a conclusão. Ele deve ser também um instrumento usado para a salvação de muitas outras pessoas. Então, que você possa cada dia agradecer ao Senhor, você que já entendeu a graça e o plano da salvação, agradeça ao Senhor todos os dias, porque a graça de Deus te alcançou, porque o perdão de Deus veio sobre a sua vida, e fale do amor de Deus, fale da graça do Senhor a todos. E você que ainda não fez essa escolha, não teve ainda essa decisão, hoje é um dia oportuno. O Senhor te deu vida, hoje você respira, tem vida. Entregue a sua vida a Jesus. Entenda tudo isso que Jesus fez por você, o quanto Ele te ama, e receba o Senhor Jesus como seu Salvador, e tenha a esperança da vida eterna com Deus e de uma vida abençoada nessa terra. Foi bem destacado que enquanto estamos aqui, somos falhos, somos sujeitos a falhar em algum momento, mas há uma diferença grande entre você ter um momento ali de uma falha, de uma fraqueza, e você viver na prática do pecado. Então, quando você recebe Jesus como seu Salvador, o pecado não pode mais te dominar. Você é livre do poder do pecado. O Senhor quebra aquelas algemas que te prendiam ao pecado e você vence o pecado. Você vence através de Jesus Cristo, uma nova vida com Jesus. Então eu quero te convidar, se você ainda não recebeu a graça, se você ainda não tomou essa decisão, que você ore agora e entregue a sua vida a Jesus. E você que já entregou, agradeça ao Senhor nesse momento, porque a graça de Deus te alcançou. Vamos orar? Glória a Deus. Também, pastor. Então, você que está tomando essa decisão, vai tomar essa decisão, o inimigo vai lutar, né? O mal vai lutar para você não se abrir o coração totalmente para Deus, vai te acusar, dizendo, o seu passado, você fez isso, agora quer limpar a sua imagem. E é exatamente isso que Jesus quer fazer. Ele vem para os doentes, ele vem para os necessitados, ele vem para libertar aquele que realmente precisa da salvação. Jesus disse, eis que bato a porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Mas você tem que dar o primeiro passo. Amém. Vamos orar, pastor. Faz a oração hoje, pastor. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque temos acesso à palavra de Deus e com toda a liberdade podemos falar do Teu amor. E mais do que falar, Pai, nós temos vivido, temos recebido o Teu amor sobre a nossa vida. Somos gratos a Ti pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Somos gratos porque Jesus, obedecendo ao Pai, veio a essa terra e cumpriu todo o plano da salvação, a fim de que nós tivéssemos a esperança da vida eterna. Somos gratos a Ti, Senhor Deus. Nós oramos por essa pessoa que hoje toma essa decisão em seu coração, de entregar a sua vida a Ti, Jesus. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se receberes ao Senhor, se creres no teu coração, serás salvo. Quantas vidas podem fazer isso agora, Pai? Nós oramos para que o Teu perdão venha sobre cada um que nesse momento se arrepende e que quer começar uma nova vida com Jesus, que recebam o perdão de Deus, que venham ter uma nova vida ao lado de Jesus. Te louvamos, Senhor Deus, te louvamos por tanto amor, esse amor que nós não explicamos, mas que nós vivemos a cada dia. Recebe a cada um dos Teus filhos, Senhor Jesus, e abençoa cada um para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor.
Te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Amém. Como o pastor disse aqui, às vezes o inimigo vem dizer, né? Você fez tantas coisas e agora quer ser salvo. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho muda a vida do pecador de uma tal maneira que ele seja salvo. Então, que você tenha a sua vida transformada a cada dia e que o seu coração, a sua vida seja totalmente do Senhor Jesus. Amém? À noite, às 18h30, nós estamos aqui também celebrando o culto ao Senhor, entregando o nosso culto de adoração a Deus. Que você possa acompanhar também o culto online. Teremos hoje também o retorno, né, dos cultos presenciais. Você que deseja estar na casa do Senhor, Rua Conselheiro Saraiva, número 26, ou Avenida Agostinho Navarro, número 14, no Jardim Conceição. Você pode estar conosco às 18h30. E você que ainda não pode vir, não se sente seguro a ponto de sair do seu lar, faz parte de algum grupo de risco e deseja acompanhar o culto, aqui na nossa página do Facebook, às 18h30, o culto online. Louve ao Senhor conosco. Amém? Viva Jesus. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado por Deus. Lembre-se, Jesus te ama, canto, continua te amando e sempre vai te amar. Só depende de você dar um passo para Ele e Ele mudar a sua história. Deus abençoe.